Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Defendendo o Verdadeiro Avivamento. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, acesse o sininho, compartilhe, deixe o seu comentário para que mais pessoas possam ser edificadas e alcançadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Hoje daremos continuidade à série Testemunho. Temos uma convidada totalmente especial. Ela tem um testemunho que vai edificar a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Fique conosco até o final. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Pessoal, conforme nós falamos na introdução, a convidada dessa série hoje é a nossa irmã e amiga Patrícia Domeneghetti. Patrícia é minha concunhada, ela é esposa do meu cunhado, pastor Adilson Pereira. Patrícia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje a entrevistada do canal Defendendo o Verdadeiro Avivamento é contigo. Desde já eu quero te agradecer. Nós sabemos que a Patrícia tem uma agenda bastante corrida, mas ela deixou um espacinho lá para nos atender nessa oportunidade. Então hoje nós vamos estar falando um pouco acerca de cura, superação. Patrícia tem um testemunho extraordinário, eu tenho certeza que você vai ser edificado. Ainda dando introdução às apresentações, a Patrícia, como já disse, é minha concunhada. Ela congrega no Ministério AD, Ministério São Bernardo do Campo, congregação do Parque São Bernardo, pastor Jovino e co-pastor Adilson Pereira, que é o esposo dela, e meu cunhado, pastor Adilson, é irmão da irmã Vanessa, minha digníssima esposa. Então, a Patrícia é mãe da Giovana e do Arthur, também ministra a palavra do Senhor nosso Deus, dá aula de teologia. Patrícia é uma bênção. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Amém. E a Patrícia hoje vai falar um pouco sobre as curas, né? As curas que o Senhor nosso Deus fizer em sua vida. É um testemunho extraordinário. Então, Patrícia, desde já, muito obrigado, minha amiga. Amém, Rodinei, pastor Rodinei. Eu que agradeço, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra estar no seu canal. Amém. E estar falando acerca dessa trajetória de milagres que o Senhor tem feito em minha vida e na minha casa. Sim. Não posso dizer só para mim, porque todos nós aqui compartilhamos disso. Então, louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui para testemunhar. E vamos falar, né, acerca de todo o processo e de tudo que eu já passei. Iniciando aos meus 10 anos, mais ou menos de 10 a 11 anos, que eu fui acometida de uma doença que no ano de 1986 foi chamado de lepra, né? Pelos médicos foi diagnosticado o nome lepra. Hoje muitos conhecem como hanseníase, uma doença que não tem cura, uma doença que acomete o sangue, as partes internas de todo o organismo e vai extrapolando para as partes externas. Então essa parte dessa orelha, né, a parte mole da orelha, eu perdi no decorrer dos anos, foram 13 anos tendo esta doença. Esta parte aqui eu perdi, a ponta do meu nariz também foi acometida, então ficava aquela crosta e bem vermelho, às vezes sangrava. Meus lábios, a parte inferior dos lábios também tinha rachaduras e saía sangue e cascas e crostas, as mãos inteiras, as unhas toda torta, e as mãos foram acometidas. E isso eu levei por 13 anos. Você tinha quantos anos? Eu tinha de 10 para 11 anos. Quando você foi acometida? Sim. E foi diagnosticado lepra mesmo? Foi diagnosticado lepra pelo médico, pelo dermatologista que eu tratava na época. Em 86, quantos anos você tinha? Eu tinha uns 11 anos. 11 anos de idade já foi acometida de lepra. Isso. Começou daí minha trajetória de conhecer esse Deus de milagres, né? Em 86, acho que até hoje não tem cura a lepra, né, Patrícia? Não, pelo que eu tenho estudado e analisado, não tem cura. Mesmo com a tecnologia aí, hoje, em 2020, ainda não imagina em 86. Então você tinha de 11 para 12 anos de idade, estudava e foi acometida de lepra. Perdeu um pedaço da ponta. Aqui bem essa ponta aqui assim, a parte mole da orelha, só a orelha direita. E as mãos foram acometidas. Foi as partes que mais assim chamavam a atenção. Era orelha, nariz, boca e mão. E aí eu fui passando por isso. Por quê? Olha aí, pessoal. Veja que Deus tem a sua maneira de trabalhar.
E quando eu tinha 3 anos de idade, o meu irmão morreu de meningite. Gente. Então perceba que a minha família tem um histórico de milagres. Minha mãe não era crente, então aos 3 anos eu também não conhecia Cristo. E a partir daquele momento que minha mãe fez um propósito com o Senhor, meu irmão ressuscitou, depois de 2 dias está morto no Emílio Ribas. A partir daquele momento, 3 anos de idade pra frente, nós começamos a ir para a igreja. E a gente congregava numa igreja chamada Assembleia de Deus Missionária. Missionária. E a gente ficou lá muitos anos. Então seu irmão teve meningite, morreu, e sua mãe fez um propósito com Deus. Falou, se o Senhor curar, ressuscitar meu filho, eu volto para Jesus. Eu vou ser crente. Ela não era. Ela não era? Não era. Eu vou ser crente. Vai ser crente. E aí Jesus foi lá e ressuscitou o menino. Ressuscitou e na hora ela abandonou todo o cigarro, todos os vícios, tudo que ela tinha na vida e serviu a Cristo e até hoje. Glória a Deus. Permanece. Olha aí, pessoal. Existem lutas em nossas vidas que têm propósito. Glória a Jesus. E aí, Patrícia, depois que o Senhor nosso Deus ressuscitou o seu irmão, sua mãe aceitou Jesus, crente agora, aí foi aí que você ficou enferma. E aí foi aí que eu fui acometida. Aí entre 10, 11 anos, mais ou menos, que eu fui acometida. Daí pra frente foram 13 anos com lepra. Deus do céu. 13 anos. 13 anos. Então você tinha de 11 para 12, 13, eu que sou muito bom de matemática, até 25 anos de idade. Mais ou menos. Entre 24, assim, 24 anos eu vou enfatizar. Na igreja, você estava na igreja? Não. Aí quando eu fui acometida de lepra, aí bate aquela revolta de adolescentes, né? Sim. Aquela coisa de muito bullying, muito desprezo, muito isolamento social, muita situação que eu tive que enfrentar devido à doença. Então bateu uma revolta, não conhecia Deus, como a gente hoje entende. Só sua mãe, então? Só minha mãe Jesus permaneceu. Eu me desviei e aí fiquei desviada dos 12 anos até os 23 anos de idade. E aí o Senhor nosso Deus ressuscitou o seu irmão, que é um milagre extraordinário, a gente precisa gravar com o seu irmão também. E toda a sua família, sua mãe, cumpriu o propósito, aceitou Jesus? Sim, ela cumpriu o propósito. Aí minha avó foi para a igreja também, minha tia também aceitou Jesus. Que maravilha. Aí eu, meu irmão, já crescemos no evangelho, porque eu tinha 3 anos, meu irmão tinha apenas 9 meses de vida. Então a gente foi crescendo e eu fiquei na igreja junto com a minha mãe, com meu irmão, até os meus 11 anos, que foi quando eu fui acometida da lepra. Certo. A partir desse momento, teve tanto desprezo, bullying, essas situações que adolescentes passam e que não aceitam. E foi aonde eu resolvi, então, sair da igreja. Bateu aquela revolta e, por não conhecer a Cristo, eu me desviei. E nesse momento que eu me desviei, eu fiquei 13 anos afastada do Evangelho. Patrícia, meu Deus, isso aí é importante a gente ressaltar. Então você foi acometida com a lepra com 11 anos de idade. Sim. E aí você ficou na igreja até os 11. Até os 11. Quando eu fui acometida de lepra, eu resolvi sair. Entendi. Até então Mas você saiu da igreja. Então, no mesmo ano que você foi acometida da lepra, você desviou. No mesmo ano. Você saiu da igreja. Saí. Mas você saiu da igreja por conta da lepra, por causa do bullying que os crentes, que os jovenzinhos, adolescentes, chamar de criança, faziam com você, não tinha nada a ver. Você se revoltou. Não, por que você saiu da igreja assim? Então, Rodinei, eu me revoltei pelo seguinte, dentro da igreja não tinha um acolhimento de entender a situação de um adolescente, o que eu estava passando fora da igreja. Uhum. O bullying maior que eu tive foi na escola, foi com vizinhos, foi com colegas. E dentro da igreja eu precisava daquela acolhida de um pastor, de líderes, e eu não tive essa acolhida. A minha mãe, por ser jovem ainda, tanto de idade quanto de período de evangelho, ela não entendia muito acerca da Bíblia. Sim. Né? Então ela não soube me explicar o motivo, por que eu estava passando ou não estava, por que eu deveria ficar na igreja ou não. Qual era a igreja que a sua mãe se converteu no primeiro momento? Assembleia de Deus Missionária. Missionária. Vocês ficaram lá um tempo? Ficamos lá, dos 3 anos de idade, que foi quando Deus ressuscitou o meu irmão, e até os meus 11 anos. Nós ficamos lá nessa Em São Bernardo mesmo? Não, é no Piraporinha. Piraporinha? Isso. Tá. Nós ficamos lá. Tá. E aí você, de alguma maneira, não foi acolhida? Alguém Não olhava foi, assim, não. desprezava você por conta da lepra? Você usava faixa? Eu usava muita faixa, a mão ela ficou um tanto mirrada, ela não tinha como esticar as mãos,
a mão ela soltava muita casca e saía muitos pedaços, né? Essa mão vermelha sua hoje é resquício? Hoje, não. Hoje isso aqui, alguma parte, as unhas foram resquício da lepra, então as unhas continuam tortas por conta disso, e algumas partes da minha mão que ainda fica avermelhada, hoje é por conta da psoríase. Você pode mostrar assim, Patrícia, para os nossos amigos e amigas darem uma olhada? Isso daí ficou um resquício. Ficou essa marca. Nós já vamos falar já, tá. Porque isso daí é a conclusão, não é? É a conclusão. Mas vamos voltar um pouquinho. Então, e aí você acabou se desviando por conta de algumas... Por conta dessas vergonhas que eu estava passando com amigos de escola, colegas, né? Até professores. Geral, então. Mesmo da Foi igreja e tudo. fora, você ficou... Foi eu tudo. imagino, ó, gente, 11 para 12 anos de idade, imagina. Hoje a gente chama de bullying, né? Bullying. Naquela época não era bullying, era zoeira mesmo, né? Sim. As pessoas ficavam zoando. Então imagina o psicológico dela. Então ela não acabou aguentando e acabou se desviando. Acabou revoltando, né? Não tinha estrutura, não tinha aquela base sólida no evangelho. Acabei me revoltando, sim, desviei, né? Falei pra minha mãe, ainda avisei minha mãe, falei: mãe, a partir de hoje não vou mais pra igreja com a senhora. Mas em casa você tinha, sua mãe te acolhia. Não, minha mãe, seu irmão não teve não. desprezo, sua mãe. Minha mãe, meus irmãos, a minha avó, meus tios, sempre me acolheram, sempre me entenderam, sempre... Não tinha medo de se contaminar? Porque é contagioso. É contagioso? É contagioso. E eles não tinham, eles sempre te acolhendo. Sempre. Então a família é importante nessa hora, né? Sim, a família foi a base de eu não fazer outras besteiras. Olha. Eu tinha desviado da igreja por conta dessa falta de acolhimento, mas eu não tinha me desviado de Deus. Sim. É meio contraditório falar isso, mas né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo eu fora da igreja, eu tinha um temor. Eu continuei orando, eu continuei jejuando, eu continuei cantando hinos da harpa, eu continuei lendo a Bíblia, mas eu não queria estar na igreja. O temor continuava. O temor continuou. Então eu não fui para as drogas, eu não bebi, eu não fumei, não me prostituí, mas porém eu não queria estar dentro daquele ambiente onde pessoas não me acolheram. Você só tem um irmão, Patrícia? Eu tenho um irmão. Nessa época? Nessa época só tinha o meu irmão. Tinha o seu irmão. Você é mais velho que ele? Sim. E só você foi acometida de lepra nessa Só época? eu. Só eu. você. O médico havia falado para minha mãe queimar todas as peças de roupa. Olha aí, e as partes assim, lençóis, fronhas, porque era contagioso, mas minha mãe não fez isso. Porque não fez? Também não pegou de você? Não. Seu irmão também não? Não. Deus deu livramento? Deu. E eles continuavam te abraçando? Continuava abraçando, brincando, e a gente continuou sendo família, unida. Aleluia. E minha mãe sempre falava: filha, isso vai passar. Olha só. Você está passando por uma situação, mas isso vai passar. E eu não vou fazer o que o médico disse, te internar, queimar peças, te isolar de tudo, não. Deus, o Deus que ressuscitou o teu irmão, é o mesmo Deus que vai te curar. Eu creio. Quando eu não sei. Então minha mãe, mesmo sendo um tanto leiga na questão de nova convertida, nova né? convertida, mas ela ainda era profetisa. Ela falava: filha, o Deus que eu vi ressuscitar o teu irmão naquele hospital é o mesmo Deus que fará o milagre sobre a tua Aleluia. vida. Eu creio. E eu tomei posse desta palavra. Eu creio. E aí você acabou se desviando e ficou fora há quanto tempo? 13 anos. Fora da igreja. Fora da igreja. E convivendo com a lepra. E convivendo com a lepra. Aí você ia pro hospital. Não tinha um lugar, Patrícia, nessa época? Eu não sei, você sabe melhor do que eu, que diante da Bíblia, na época de Jesus, até mesmo antes de Jesus, né, tinha um lugar os leprosos ficarem, né? Hoje tem. Eu não acredito, não sei se nessa época tinha também? Então, eu não sei. Não tive informações no ano de 86 se tinha já esse leprosário na cidade de Itu, que é chamada cidade de Pirapitingui. Hoje existe ainda? Hoje existe. Eu já fui visitar essa cidade, esses leprosos, várias vezes. Eu fui levar roupas, alimentos, sapatos. Já curada? Já curada, e fui lá para testemunhar para eles que o mesmo Deus que havia me curado. Mas você não precisou ficar, você não tinha na época. Não tinha conhecimento. Aí você foi para pregar. Fui para pregar. Olha aí, gente, que interessante. Para pregar. Essa cidade existe, ainda tem leprosos lá. Poxa. São isolados da família e da sociedade, moram lá. Bacana. E aí, 13 anos fora? 13 anos fora. Esses 13 anos, tentava arrumar emprego, ficava 6 meses, 2 meses, até a pessoa olhar a minha mão e ver que minha mão mirrava, ou melhor,
soltava, né, aquelas águas, um cheiro, um odor muito forte de pus, de sangue. Cheirava muito mal? Muito mal, era um cheiro horrível. E o nariz, a orelha? Então, aqui eu tentava o máximo passar alguma pomada, alguma coisa que tentasse, né, sumir. Colocava o cabelo sempre pra frente, então tampava aqui a orelha. Ô Patrícia, é interessante e importante a gente falar também, tem casos de lepra, eu não sei se foi o seu caso, que chega a cair pedaços da orelha, membros. Sim. Não foi o seu caso? Sim, a parte mole da minha orelha. Essa parte mole aqui, ela foi toda comida até mais ou menos aqui assim, ó. Até aqui assim. Né? Então eu tinha essa parte aqui que era ela toda comida. Meu Deus. Parecia que como se fosse um ratinho mordendo assim. Então ela caía pedaços assim de pele juntamente com as crostas que saíam. Então essa parte da orelha. Você imagina, jovem, adolescente, convivendo sem um pedaço da orelha, nariz todo do nariz, a boca descascada, a mão. As unhas toda torta. E para arrumar namorado? Você, mesmo desviado, você arrumou namorado lá no mundão? Não teve como. Não teve como porque exalava um mau cheiro. Imagina. Eu mesma não suportava o cheiro ruim que tinha das mãos. Então eu tinha vergonha de chegar perto das pessoas, porque eu sabia que as pessoas iam sentir esse cheiro. Na maioria das vezes poderia estar um sol de 35, quase 40 graus e eu estava de luva. Meu Deus. Ou de faixa. Muitas vezes faixa para poder chegar perto de alguém, para ter amigos. Às vezes eu ia brincar na rua, na praça com as minhas amigas, eu estava de faixa. Saía pulso, sangrava? Isso. E várias vezes tentei, em alguns momentos... eu chegava a olhar para o céu e falava, Senhor, pode tirar minha vida, porque não dá mais para continuar. Várias vezes eu cheguei a pegar faca e falar, hoje eu vou me matar. Meu Deus. Mas quando eu pegava a faca, aquela voz dizia, eu tenho um propósito na tua vida. E eu soltava a faca. Eu creio. Fui morar no Represa, e lá no Represa tem a Imigrantes, então várias vezes eu saía da minha casa, de onde eu Represa morava. São Bernardo. Isso, no Jardim Represa. Eu saía da minha casa lá no Jardim Represa, ia caminhar na Imigrantes, eu falava assim, algum carro vai me pegar. E os carros todos desviavam. Tal era o desespero. Tal era o desespero, porque eu não suportava mais. Meu Deus do céu, é muito forte, né? E aí, em que momento você voltou para Deus, voltou para a igreja, voltou para o Evangelho? Quando eu percebi que, por mais que eu tentava tirar a minha vida, por mais que eu tentava morrer, né, tentei pela Imigrantes, e eu sempre ouvia a voz do Senhor, sempre Deus falava comigo, não faça isso, eu tenho um propósito, eu tenho algo grande na sua vida. Chegou um momento que eu me rendi à voz de Deus. Foram 13 anos ouvindo a voz dele, 13 anos ele me livrando da morte. Sim. E chegou um momento que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu vou voltar para o Senhor. Eu creio. Eu quero estar na casa dele, eu quero estar adorando ele. E foi um dia que a gente... Sua mãe orando sempre por você nas madrugadas, né? Foram 13 anos minha mãe orando. E 13 anos minha mãe nunca me insistiu, nunca forçou a barra de só dizer, orando. Vai pra igreja. Não, minha mãe só orava. É importante, viu? Mãe, pai, ora pelo teu filho, busca a Deus pelo teu filho, Deus vai salvar. Não desiste dele, não. E aí, minha amiga? E aí foi quando eu falei com ela, minha mãe também calada, e ouvindo os médicos dizer que era lepra, que não tinha cura, que era dali para a morte. E quando um dos médicos falou, olha, você tem pouco tempo de vida. Disse para você? Disse para mim, na frente da minha mãe. Meu Deus. E quando disse isso para minha mãe, a minha mãe começou a chorar e falou, vamos descer ali na Igreja Deus e Amor. Que foi quando eu voltei para a Igreja Deus e Amor. Sede mundial? Não, na sede ali de São Bernardo da Caraíbas. Quando a gente, porque o médico era na Índico. Na Índico. Quando a gente desceu a rua, foi para a igreja, estava tendo um culto de manhã, círculo de oração, e a senhorinha que estava pregando, ela começou a pregar, começou a falar, e no momento que ela estava falando, Deus toma ela em profecia, e naquele momento que Deus toma ela, ela fala assim, olha, Deus me mostra uma jovem que entrou aqui agora, e esta jovem que entrou aqui, o Senhor manda te dizer, hoje Ele te cura da lepra. Eita, aleluia. E quando ela falou desta forma, eu abaixei a cabeça e minha mãe me cutucou e falou, levanta a mão. Eu falei, não é possível, não é possível. Não é pra mim. Não é pra mim.
Você imaginava que seria para qualquer pessoa. E muitas pessoas levantando a mão e ela dizendo, não, Deus me mostra essa moça está acometida de lepra. Eu vou dizer de novo, é lepra. Gente. E ela não sabia de nada. E ali, toda coberta, né? Não tinha como ela saber. Não tinha como saber. E aí eu fiz uma prova com Deus. Naquele momento, eu estava sentada no último banco e eu falei com o Senhor dessa forma, se é comigo, eu vou levantar minha mão só até aqui, Deus. Eu não vou levantar aqui para ela ver, mas só até aqui. E se for comigo, se o Senhor está me curando, ela vai me apontar. Meu Deus do céu. E quando eu fiz assim, a senhorinha baixinha, lá na frente, não dava para me ver no fundo. Ela virou de um lado para o outro e falou, aquela moça ali, ó, com a blusa tal, com o cabelo tal, e ela descreveu a minha roupa, sem estar me vendo. É de arrepiar. Quando eu levantei, que eu me dei conta, eu já estava de joelho no altar chorando. Você foi lá pra frente? Fui lá pra frente. Quando eu dei conta, eu já estava de joelho chorando. E aquele sangue que estava saindo até então, parou de sair na hora. Aleluia. Foi na hora que aquele sangue parou de jorrar. E quando ela orou por mim, ela ministrou a cura sobre mim, eu saí daquela igreja e eu falei assim, meu Deus, realmente o Senhor me viu, realmente o Senhor me ouviu. E a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Glória então foi a partir daquele momento que eu entreguei minha vida, todos aqueles cortes que eu tinha na mão foi cicatrizando, como se alguém passasse ali um laser e fosse curando, cortes por cortes. Gente. Já não fedia mais, já não sangrava mais, já não saía pus. Foi instantâneo? Foi instantâneo. Naquele dia da revelação, que você aceitou Jesus, você voltou para Jesus? Sim, isso foi numa sexta. Numa sexta-feira. No domingo eu não tinha mais nada. Gente, meu Deus, é muito forte. E você estava com quantos anos agora? Quando você foi curada? Eu estava com 24 né? anos, quando eu voltei, que eu fui curada e eu voltei para Jesus. E aí você foi curada instantaneamente? Na hora. Semelhante à mulher de fluxo de sangue? Na hora. 13 anos passando luta, dificuldade. 13 anos. E quando você voltou para Jesus, Jesus deu um basta. Na hora. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei você, mas eu estou todo arrepiado aqui. Esse Jesus, ele ainda cura. Ele ainda cura. E a partir daí, você nunca mais se desviou. Não. Foi pregar o Evangelho. A partir daí, eu fui testemunhar a grandeza de Deus que aconteceu sobre mim. E que a mesma grandeza de Deus que aconteceu sobre mim, Ele tem o poder de fazer acontecer na vida de qualquer um. Glória a Deus. É só crer. É só crer. E falar em crer, Patrícia, agora eu queria te pedir por gentileza, meu Deus, que testemunho, hein? Louva a Deus pela tua vida. E eu queria que você deixasse uma palavra, além do testemunho, essa palavra, uma palavra de esperança. Amém. Para quem está sofrendo, para quem está passando um momento difícil de enfermidade. Haja vista essa pandemia que nós estamos atravessando, muitas pessoas com Covid-19. Enfim, queria dar a liberdade para você deixar uma palavra ao coração dos ouvintes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus por todos os milagres que Ele tem feito em minha vida. Como você acabou de ouvir, esse testemunho acerca da lepra. Deus, Ele é fiel em todo o tempo, irmãos. Logo depois eu conheci meu esposo, a gente se casou. E quando eu estava com 30 anos, eu fui ao médico e também fiquei sabendo que eu não podia ter filhos. Deus me curou, me deu 2 filhos. 10 anos depois se passaram, mais ou menos, e eu fui acometida de câncer. E mais aqui, estou aqui para dizer para você que Deus me curou do câncer. Tirei as 2 mamas, foram 5 cirurgias, quimioterapia, radioterapia, mas eu louvo a Deus porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado. Se o Senhor, Ele achou graça em estar me provando para a glória do nome dEle e para que pessoas pudessem conhecer a grandeza desse Deus e pudessem entender que tudo coopera para o nosso bem, com certeza eu estou aqui para testemunhar essa grandeza. Eu quero deixar esta palavra ao teu coração. Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, tudo que você estiver passando ou passou, entendeu? Tudo que você está enfrentando, pode ter certeza, há um propósito de Deus para a tua vida. Deus, Ele está sendo glorificado e vai continuar sendo glorificado em ti. O Senhor tem te contemplado,
Ele é o teu socorro, Ele é o teu amigo, Ele é o que está do teu lado, Ele não virou as costas, não te abandonou, as mãos dele está estendida para mudar a tua história, para te abençoar. E tem uma frase de um escritor que eu gosto muito de citar: as mãos que sustentam o universo são as mesmas mãos que sustentam a minha vida e a tua vida. Então não desanime, não desista, não olhe para trás. Não ouça essas palavras contrárias que vêm para tentar te derrubar e te afligir. Ouça a voz do Senhor que te diz: eu sou contigo, estarei contigo e te ajudarei a vencer todos os processos da sua vida. Continue crendo, continue firme, porque o Senhor com certeza vai cumprir o propósito dele e a vontade dele será para a glória dele e para a alegria de cada um que estiver vendo, ouvindo e entendendo os propósitos do Senhor. A minha vida é o palco da glória de Deus e a tua vida também deve ser o palco da glória de Deus. Assim eu encerro esta grande oportunidade e eu louvo a Deus por tudo, por tudo. Estou aqui para dizer: sou um milagre, a minha casa é uma casa de milagres e vamos continuar glorificando a Deus em tudo. Eu louvo a Deus também pela vida do meu concunhado, que é o pastor Rodinei, esse grande homem de Deus. É um homem que a gente tem muito carinho por ele. Desde quando a gente se conheceu, ele sabe de toda a minha história, de toda a trajetória, ele tem visto. Então, os irmãos, compartilhem esse vídeo, dê um like, não esqueça de dar um like nesse canal. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor continuará operando milagres e maravilhas a todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus! Meus irmãos, que testemunho, que palavra maravilhosa aos nossos corações. Queremos louvar a Deus pela tua vida, pela tua família. Gostaria de agradecer também a irmã Patrícia do Meneghetti, que o Senhor nosso Deus continue abençoando a vida dela, do seu esposo e toda a sua família. Eu estou maravilhado com este testemunho. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma também por conta deste testemunho. Deus vos abençoe. Este é o canal Defendendo o Verdadeiro Avivamento.